Eu gostaria de cumprimentar a audiência desta aula, que foi concebida com o intuito de qualificar os profissionais que atuam junto ao Sistema Único de Saúde do Brasil. O meu nome é Juliano Cavanha e eu faço parte do grupo de professores da área de periodontia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de dizer que o tema desta aula, que será abordado neste momento, é a litose. Embora a cavidade bucal seja a principal fonte de halitose, como será visto ao longo desta apresentação, os profissionais mais frequentemente procurados pelos pacientes são os médicos gastroenterologistas e também otorrinolaringologistas. Isso pode ser evidenciado nesse gráfico apresentado por Santos e Castro no ano de 2003, e reforça a importância que a odontologia tem enquanto profissão de disseminar de maneira bastante ampliada todas essas informações acerca do tema halitose e que serão discutidas nesta apresentação. O objetivo desta apresentação é discorrer sobre aspectos relacionados à litose que necessitam ser conhecidos pelos profissionais da equipe de saúde, para que a mesma possa ser adequadamente abordada na clínica diária. Para isso, essa apresentação ela foi dividida em 4 tópicos principais que serão abordados: epidemiologia, etiologia, diagnóstico e, finalmente, o manejo clínico desta condição. A tabela 1 demonstra uma síntese dos resultados dos estudos descritivos que analisaram a ocorrência de halitose. Como se pode observar, as metodologias empregadas são bastante diversas. Entretanto, um olhar mais aprofundado dos resultados apontados demonstra que a halitose em níveis menores é um problema de prevalência considerável. Aliado a isso, também se observa que a halitose em níveis mais severos é encontrada em percentuais bastante reduzidos dos grupos estudados. É interessante ressaltar também que desde a infância até indivíduos idosos observa-se a presença de mau hálito. Assim, é imperioso entender que todos os ciclos de vida apresentam um problema, o que faz com que o profissional da odontologia aborde o tema com todos os indivíduos sob o seu cuidado. Existem algumas considerações que são importantes quando da avaliação da epidemiologia das halitoses. Existe na literatura um reduzido número de estudos populacionais representativos. Isso pode levar a discrepâncias importantes na real situação de ocorrência de halitose em um determinado grupo de indivíduos ou mesmo de populações. Também, diferentes metodologias têm sido utilizadas no estudo da litose, assim como diferentes pontos de corte para a determinação de ocorrência do problema têm sido relatadas. Isso dificulta de maneira bastante importante a comparação entre os diferentes estudos. Por fim, é importante ressaltar que estudos longitudinais de base populacional que tenham objetivado uma melhor compreensão da causalidade da halitose, eles ainda são inexistentes na literatura. Nesse sentido, o profissional precisa estar alerta para a necessidade de realização destes estudos analíticos de qualidade, além de manter-se atualizado com as novas evidências que surgirão com um olhar crítico, a fim de que se entenda essa associação proposta, fazendo ou não sentido de acordo com o conhecimento vigente. A percepção de maus odores advindos da cavidade bucal, ela está muito vinculada à presença dos compostos sulfurados voláteis, ou CSVs. Os mesmos tratam-se de substâncias com baixo peso molecular e, portanto, altamente voláteis.
Eles resultam na degradação de aminoácidos presentes na dieta e também em casos de gengivites, periodontites e sabor lingual. Dentre os compostos sulfurados voláteis mais importantes, são destacados o sulfeto de hidrogênio, a metilmercaptana e o dimetilsulfeto. Esses compostos que contêm enxofre, quando presentes na boca, são decompostos e proporcionam a volatilização desta substância, que é o que resulta no odor desagradável ao olfato humano. Aliado à presença de compostos sulfurados voláteis, também outros compostos mal cheirosos podem ser relacionados à halitose. Dentre esses, especialmente compostos orgânicos voláteis como a cadaverina, a putrescina, o indol e o escatol também são percebidos. Assim, é importante se ter em mente que não somente compostos sulfurados voláteis são responsáveis pela halitose, mas também outros compostos que são percebidos como desagradáveis ao olfato humano. Nesse sentido, todos os recursos diagnósticos que mensuram tais compostos, eles não deveriam basear-se somente na presença dos chamados CSVs. Tradicionalmente, a halitose tem sido relacionada com causas não bucais, especialmente vinculadas a problemas no trato gastrointestinal. Entretanto, as informações disponíveis apontam para o fato de que aproximadamente 90% das halitoses sejam de origem bucal. Um dos primeiros estudos mais sistemáticos relacionados à origem do mau hálito provém de uma clínica especificamente dedicada ao manejo de halitose localizada na Bélgica. A sequência de slides a seguir demonstra, de maneira resumida, os resultados deste estudo. É possível observar que, dentre as causas de halitose, a imensa maioria, e isso foi mencionado anteriormente, é de origem bucal. Dentre as causas bucais, gengivites, periodontites e língua são as causas mais frequentes, e dentre as causas não bucais, a presença de infecções no trato respiratório superior são as causas mais frequentes. É possível notar também que apenas 1% das causas não bucais de halitose têm origem no trato gastrointestinal.
Uma condição que tem sido frequentemente responsabilizada pela ocorrência de litose é a presença de saburra lingual. A saburra lingual ela é uma mistura de restos de micro-organismos associada a resíduos de saliva, bem como células epiteliais descamadas. Ela se deposita sobre o dorso da língua e forma esta camada esbranquiçada, como pode ser vista nesta fotografia clínica. Existe uma classificação na literatura que subdivide as halitoses em três grupos principais. A primeira, chamada também de halitose genuína, é nos casos em que existe um mau odor óbvio com intensidade além daquela socialmente aceitável. Este grupo ele se subdivide em dois grupos menores. O primeiro de halitose fisiológica, em que os resultados da putrefação da cavidade bucal eles existem, porém não são associados a doenças específicas ou outras condições patológicas. O segundo tipo de halitose genuína é chamada halitose patológica de origem bucal, em que também chamado de mau odor bucal, em que a mesma é causada por doenças bucais e ou por saburra lingual. Além disso, esse grupo se subdivide também em halitose patológica do tipo extrabucal, em que a mesma tem origem dos tratos respiratório, digestivo, bem como algumas outras doenças como diabetes e cirrose hepática como causadores do problema. O segundo grande grupo, ele se refere ao que se chama de pseudohalitose, em que não se percebe nenhum odor óbvio por outras pessoas, entretanto, o paciente queixa-se da sua existência. Por fim, o terceiro e último grupo é o chamado de halitofobia, em que após o tratamento desta halitose, o paciente ele continua acreditando possuir o problema. O diagnóstico clínico da halitose ele não difere do processo de diagnóstico de outras doenças da cavidade bucal, como é o caso da cárie e da doença periodontal, por exemplo. O mesmo passa por uma etapa de entrevista dialogada, também conhecida como anamnese, seguida por uma etapa de exame físico intra e extrabucal e, por fim, a realização, quando necessário, de exames complementares, em que aqui se indicam exames para mensuração de odores, como é o caso, por exemplo, do alímetro, da cromatografia gasosa ou mesmo de testes de medidas organolépticas. A sequência de slides a seguir detalha cada uma destas etapas do processo de diagnóstico clínico da halitose.
Quando se considera o manejo clínico da halitose, é importante que se tenha em mente que, por se tratar de uma condição com características de multifatorialidade, a mesma não apresenta um protocolo clínico único de atendimento. Trata-se de uma abordagem que deve ser necessariamente causal e que envolve questões relacionadas ao aconselhamento, mudança comportamental, tratamento odontológico e, em últimos casos, o tratamento médico ou psicológico. Especificamente relacionado à litose, a partir do momento em que o diagnóstico é estabelecido, o profissional necessita estabelecer estratégias de abordagem que possam levar à resolução da situação. A primeira medida a ser tomada é, frente à presença de inflamação gengival, tratar a gengivite e periodontal, tratar a periodontite. Isso pode ser demonstrado e os benefícios eles são claros conforme os resultados do estudo que está projetado em tela. É muito importante no contexto da abordagem clínica da litose que a equipe multiprofissional tenha consciência da importância da higiene da língua. Diferentes estudos, como é o caso deste estudo projetado, têm demonstrado que a limpeza da língua tem um importante benefício na redução de halitose. Este estudo demonstra que, através de uma revisão sistemática da literatura, que medidas mecânicas de limpeza do dorso da língua têm um potencial de reduzir a saburra lingual e também o mau odor bucal. No contexto da diminuição dos agentes infecciosos intrabucais, existem alguns antimicrobianos que têm sido recomendados para compensar falhas no controle mecânico do biofilme. Dentre esses agentes, nós podemos destacar a clorexidina, os óleos essenciais, o cloreto cetilpiridino e o fluoreto estanoso, além de alguns outros agentes chamados de neutralizantes de odores, ao que se incluem os sais metálicos, como o acetato de zinco a 0,2%, tendo em vista a sua propriedade de neutralização do enxofre. É importante que se tenha em mente que muitas vezes os indivíduos confundem o cheiro do antisséptico com a redução da litose. E também é um princípio básico do controle do biofilme que nunca um agente antisséptico seja utilizado sem auxílio de algum procedimento mecânico, a não ser que este seja totalmente impossível. Existe a possibilidade de os profissionais da área de odontologia lançarem mão do chamado tratamento mascarador. O mesmo tem por objetivo dar ao indivíduo condições de manter relações sociais. Eles promovem a anulação do mau odor por um cheiro mais forte e mais agradável. Um destaque especial aqui deve ser dado à utilização das gomas de mascar, as quais, por um estímulo salivar, muito mais do que por qualquer outro de seus componentes, têm demonstrado uma eficácia na redução de halitose. O paciente ele deve receber recomendação, portanto, do uso de gomas de mascar, preferentemente sem açúcar, para minimizar a halitose. O presente capítulo procurou abordar da forma mais ampliada possível os fatores relacionados à litose que sejam de interesse dos profissionais da equipe de saúde que tratam do problema. Fica clara a responsabilidade da odontologia na liderança do processo, justamente pelo fato de que a halitose tem na boca a maior parte da sua cadeia causal. Assim,
Ao profissional da odontologia é dada a responsabilidade de um correto diagnóstico, sempre inquirindo o paciente sobre o problema, seguido do tratamento dos problemas bucais, o que redunda em solução da maioria dos casos. Quando do estabelecimento de alternativas terapêuticas bucais adequadas, que não logrem sucesso, o encaminhamento para outros profissionais é recomendado. Entretanto, esse encaminhamento somente pode ser realizado quando todas as alternativas bucais já tenham sido consideradas, pois, do contrário, podem confundir a abordagem feita por outros profissionais. O entendimento do problema como multifatorial e de responsabilidade multiprofissional é fundamental.